Junto comigo, dessa vez, veio a professora Mara. Olá, bom dia, estudantes. Tudo bem com vocês? Então, hoje teremos uma aula de educação física, não, de matemática, segundo ano. Vou contar um segredinho, que eu também dou aula de educação física, a professora Ana Paula. Mas eu tô aqui para acompanhar o chat com vocês, tá bom? Então, a professora fará as perguntas e eu vou estar aqui acompanhando, colocando o que vocês perguntaram, as respostas de vocês e deixando a nossa aula bem gostosa. Então, esse é aquele momento que a gente sempre tem um professor junto, é muito bom isso, a gente interagindo. Porque vocês estão de casa assistindo, a gente acompanha na interação do chat, dessa parte que vocês vão participar, a professora sempre até organiza isso, a questão de presta atenção na aula para poder interagir no mesmo tempo, vamos aproveitar, se tem dúvida, tenta participar, por quê? A gente está para aprender. E quando a gente está junto, olha que bacana, eu estou com a professora aqui, ela veio para os anos iniciais para colaborar. Para quê? Porque junto a gente sempre chega mais longe, a gente aprende, tem outras oportunidades. Isso Mas aí. vamos para a nossa aula de hoje? Olha lá. Nossa aula hoje é de matemática, resolvendo situações problema. O que acontece com essa aula? O que nós vamos ter nessa aula? Nós vamos começar a aprender um pouquinho o que são situações em que eu preciso usar da matemática para resolver. Se tem um problema, tem que ter uma solução. E a gente vai construir. Estão preparados? Vamos lá, né, professora? A gente precisa. A matemática pode ser muito gostosa quando a gente começa a descobrir ela sobre outros ângulos. Então, vamos lá. O que eu sempre tento? O professor também aprende, né? A gente a conseguir lidar com a lousa, conseguir virar no tempo certo. Nosso material. A nossa aula precisa de material também. Se é matemática, é legal ter registro, escrever, achar a hora de resolver a situação com registro matemático. Vocês devem até lembrar da professora, lembra da aplicação da prova, aqueles momentos de atividade que a professora fala, faça por escrito, para a gente ver de que forma você chegou na resposta? Por que não? Então, separa aí seu caderno, o seu lápis, sua borracha, se for o caso, depois o lápis de cor a gente usa. Mas nesse momento é esse o material que a gente precisa. Por quê? A professora vai fazendo a leitura da atividade aqui de matemática e vocês vão fazendo um registro aí. Preparados? Vamos lá então. Olha só, vamos pensar juntos nessa situação, problema? Então, vamos começar numa situação, para a gente começar a pensar na matemática, tá? Júlia estava passeando por um jardim quando começou a contar as rosas. Numa roseira tinha 21 rosas brancas e 33 rosas amarelas. Qual é o total de rosas? Então, para a gente pensar na matemática, vamos pensar numa situação primeiro. Vamos imaginar que a gente é a Júlia e que a gente tem um jardim, né? E esse jardim, ele tem rosas, tem uma quantidade de uma cor e tem uma quantidade da outra. E aqui a gente começa numa pergunta. Isso aqui que vai fazer a gente ter que desenvolver uma situação de matemática para achar a solução dela, que é o quê? Total. Tá? Agora que a gente fez a leitura, por que a professora fez a leitura? Porque é importante a gente entender o contexto que está a situação e eu começar a ver o que eu preciso usar da matemática, né? Então lá, o que eu separei aqui para vocês? Ó, a parte principal, que tem 21 rosas brancas e 33 amarelas. E a gente quer saber o total. E aí, como é que eu vou descobrir esse total? Qual é a operação matemática que eu uso para isso, né? Qual é a situação que a gente faz? Eu vou ter que somar? Eu vou ter que subtrair? Eu vou ter que adicionar? Qual que é tudo isso, né? E isso é interessante. Professora, já está aparecendo alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário para a gente interagir? Não, os alunos já colocaram a resposta, então eles já fizeram o cálculo. Nossa, que coisa boa! Eles colocaram 54. Tem um exemplo de 4 alunos aqui, o Eduardo, a Alice, o Enzo, a Valissa, e eles colocaram 54. Então, vamos começar a pensar como a gente poderia resolver isso aí? A gente tem, ó, 21 rosas. Que a história, lembra? Ó, eu vou até aproveitar, vocês só acabaram de ter uma aula de matemática, ó lá, lembra da dezena, das pecinhas da unidade? Só que eu vou fazer diferente, eu vou representar no desenho.
Então, são 21 rosas brancas. Então, como é que seria? Vamos fazer a nossa barrinha aqui, ó, de 10, ó, o 20, mais uma de unidade. Nossa, vamos fazer, a gente pede tanto capricho para vocês, né? É essa parte, vamos pôr a setinha aqui para representar. Eu tenho mais informação aqui no meu texto, ó, 33 rosas amarelas. Então, eu preciso ainda das... Que aqui seria... Ó, lembra a barrinha de 10, o 33, como é que a gente representa? Mais 10, mais 10. E quantas unidades? 1, 2, 3. Então, eu tenho, ó, 3 unidades, que vai dar esse daqui, e 3 dezenas. 1 unidade. Eu não tenho que somar? Eu posso misturar a minha soma? Eu posso? Não, eu preciso ter um cuidado com isso. Unidade e a dezena. Então, a gente vai começar aqui, ó. Contar. 1, 2, 3, 4. Se eu começar de cima, as unidades, né? Vamos separar aqui a unidade. 1, 2, 3, 4. Tranquilo, ó. E aqui a gente vai depois somar as dezenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho que fazer minhas barrinhas. O espaço ficou pequeno, mas a gente consegue fazer a barrinha. Então, com isso tudo, qual que foi a nossa soma aqui embaixo? 1, 2, 3, 4. Olha lá. Lembra? O 1, que era a unidade aqui, continua aqui. E agora contar as nossas dezenas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Será que o pessoal acertou, professora? Então eles acertaram, porque eles colocaram já no início 54 e a Maria Fernanda escreveu que fez a adição, então ela chegou ao resultado 54. Então, a gente conseguiu. Mas percebeu? Eu preciso entender. Por que eu sempre tomo cuidado de fazer a leitura e vocês perceberem? Para entender de que forma você precisa resolver a situação. Se eu preciso fazer, nesse caso, a gente fez uma adição, uma operação de adição. A soma. Certo? Vamos para a próxima? Olha só. Agora vamos ler com a professora. Bruno foi contar sua coleção de bolinha de gude e descobriu que perdeu algumas. E agora tem 25 das 37 bolinhas que tinha. Quantas bolinhas de gude o Bruno perdeu? Olha que situação diferente. Vamos imaginar que vocês são o Bruno. E vocês têm uma caixinha lá com a bolinha de gude. E vocês tinham quantas bolinhas de gude? Se vocês lerem, a gente sabe que ele perdeu um tanto, mas ele tinha muito mais. Então, eu tenho... Ó, ele tinha 37. Então, vamos imaginar que a gente tinha uma caixinha com 37. Aconteceu alguma coisa e aí ele perdeu. Quanto que ele perde? Ó, a gente vai descobrir, porque só tem na caixa 25. O fato de perder, tenta imaginar uma situação. Quando vocês perdem algo, algum objeto, algum lápis, não é uma situação em que você fica com menos? Então, a gente precisa entender tudo isso para fazer a operação matemática, para resolver essa situação, certo? Então, agora a gente vai ter uma situação igual à outra. A gente vai continuar achando uma estratégia matemática, só que não é a mesma operação, né, professora? Sim, tem que mudar, tem que pensar, raciocinar e verificar de que forma chegaremos a esse resultado. Ela é diferente da primeira situação que a professora Ana Paula colocou. Vamos pensar juntos. Vamos deixar marcados os dados que são importantes. Isso. Então, quando eu penso que perdeu e eu tenho os valores, eu preciso entender como é que eu vou resolver a situação matemática. A caixinha dele estava aqui, ó. Vamos imaginar uma caixinha que ele tinha. Essa caixinha ele achava que tinha 37. Só que quando ele vai ver, não é bem assim. Tem mais ou tem menos? Se perdeu, tem menos. Então, eu preciso fazer uma conta de subtração. Seriam 37 menos quanto? 25. Lembra do sinalzinho?
Só que aí aquela representação ajuda muito a gente a entender como resolver essa situação de matemática. Lembra, volto a falar para vocês, vocês tiveram contato com essas pecinhas e eu vou aproveitar para representar ela no desenho. O que seria a representação? Vou colocar aqui do 37. Esse daqui, como é que a gente representaria? Vamos pôr uma setinha. Olha lá. Eu tenho 3 barrinhas de dezena. Lembra, ó, unidade, dezena, para ajudar quem ainda está aprendendo alguns conceitos aqui. Ó. Eu tenho dezena, eu tenho 3. De unidade, eu tenho 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a representação desse número, certo? Agora a gente vai para a representação do 25. O 25 é a mesma coisa que 2 barrinhas e 5 unidades. Ó, 1, 3, 4, 5. E aí está a diferença dessa situação para o problema anterior. Nessa eu vou ter que tirar. Então eu não posso juntar essa unidade com essa unidade de baixo, essa dezena com essa dezena. Eu preciso tirar do maior, a maior quantidade, o quanto ele ainda tem. Então o que eu preciso? O que eu preciso? São 5 unidades que eu preciso tirar, então a gente vai pegar e cortar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente conseguiu tirar para saber o quanto ele perdeu. Agora, falta da dezena também. Vamos lá, ó. Se eu tenho uma dezena, eu tiro aqui. A outra dezena, eu tiro aqui. Se eu contar como é que ficou aqui a situação, eu vou descobrir quantos ele perdeu. Olha lá, de unidade, eu tenho 2 pecinhas, 2 unidades. Aqui de dezena, eu tenho uma só. O que representa o 12, ou seja, foram 12 bolinhas que ele perdeu, que ele não sabe onde foi parar. Né? Essa é uma forma da gente conseguir. Tem também aquela forma de decomposição também. Existem diversas estratégias. Essa que a professora fez é a única? É a certa? Não, o importante é conseguir fazer de uma forma que vocês consigam dar conta desse resultado. Ou seja, agora na caixa do Bruno não tem mais 37, né, de bolinha. Tem menos. Mas dessa forma eu consigo enxergar, principalmente quando eu preciso fazer a contagem. Certo? Então vamos lá para a próxima tela. A próxima tela é aquele momento do desafio. Até pedi para colocar um contador para vocês estarem pensando. Olha só, tudo que vocês estão aprendendo na matemática, desde a outra aula com a outra professora, junto com a minha, põe tudo isso em ordem, tenta lembrar de tudo que vocês aprenderam e vamos para a nossa contagem do desafio que aconteceu aqui atrás enquanto eu falava. Por quê? Estão preparados? Professora, você acha que eles já estão preparados? Eles estão. Pelo fato de já tentar responder, eu acho que já podia ir para o desafio. Mas a gente pensa em todo mundo, por isso que a gente faz passo a passo. Porque tem gente que a matemática é a coisa mais fácil do mundo. E tem gente que fala, nossa, que difícil, porque ainda não conheceu outros caminhos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora o nosso desafio. Olha só. Esse desafio, eu ainda vou ler com vocês, para ajudar um pouquinho a perceber o que vocês precisam fazer na matemática. Mas eu não vou responder, eu quero que vocês comecem a entender quando vocês estão lendo uma situação, problema de matemática. Combinado? Então, eu vou só fazer a leitura com vocês. O Luiz foi contar sua coleção de bolinhas de gude e descobriu que tem 25 vermelhas e 33 verdes. Quantas bolinhas de gude Luiz tem? Aqui é aquela situação que começa a ter uma questão matemática para resolver. Só que qual que é a pergunta da professora? Nessa situação problema, qual é a operação utilizada? A resposta está aqui embaixo, a A e a B. A A vai dizer que é adição, a B vai dizer que é subtração. Se eu sei resolver esse problema, eu consigo garantir a resposta. Então, agora aproveita
Agora aproveita, ui, meu microfone. Agora aproveita um pouquinho, põe no papel essa situação, problema, que por mais que vocês respondam uma questão, é legal também vocês saberem o que na matemática vocês fariam. Na estrutura, né, professora? Exatamente. Vou dar uns minutinhos enquanto a gente vai vendo. E aí o chat? Eles já estão respondendo. Eles acharam qual é a operação certa, pelo menos? Acharam a operação correta. Por que a professora trouxe esse desafio? Porque às vezes a gente está tão acostumado a perguntar, professora é de mais, professora é de menos. Eu preciso entender que não é só de mais, é de menos. Tem adição, tem subtração. E até vocês ouviram sobre o campo aditivo. Por que a gente vai passando isso? Porque daí vocês vão acostumando e o termo vai ficando familiar. Vocês acostumam com isso. Para que as outras atividades venham à medida que vai passando os anos e o período escolar, a gente vai aprendendo os termos. Exatamente. Vamos para a resposta? Eles estão acertando eu acho que a aqui, resposta... viu? Colocaram adição. E não esquece, pessoal, por mais que eu dê a resposta agora, faz a conta aí do lado, vê se bateu com o resultado da professora. Ó, o resultado eu coloquei aqui, ó. De novo o mesmo texto, dá 58. Para dar 58, é porque ele precisou somar quantas vermelhas e as verdes tinham. E toda soma é uma operação de adição. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente fica sabendo, eu sei. Mas e aí? Agora tenta no desafio fazer a conta. Lembra, ó, 25 mais 33. Como é que poderia ser feito? Tem um outro jeito de fazer também, que a gente estava comentando. Vou colocar aqui. A gente pode até usar a ordem que está ali. Olha só, vamos pôr na ordem que está o problema. 25 vermelhas, 33. Aquela soma assim, eu posso decompor também para somar. O que é o 25? É o mesmo que o 20 mais o 5. Mas eu não posso esquecer de ter a minha organização da soma. O que é 33? É o 30 mais o 3. E a soma disso aqui, ó, 5 mais 3, que não são as unidades, dá 8. O 20 mais o 30 são as dezenas. O que vai acontecer? 50. 50 mais 58 é o resultado que a gente sabe que deu da quantidade que o Luiz tem. Nossa, professora, mas é uma outra forma de fazer? Sim, é importante, tem, né, professora? É importante cada um chegar no seu resultado, mas achar a sua forma de encontrá-lo, né? Essa é uma fase que vocês estão aprendendo algumas formas diferentes, mas vocês têm que ver qual você sente mais segurança em fazer. E entender que, às vezes, nem sempre a gente vai ter um objeto como esse para manusear. Por isso que é importante entender o que tem numa unidade, o que tem numa dezena, para saber o que eu somo. Ó, quando eu somei 20 com 20, eu estava tratando dessas. Quer ver? Eu vou representar aqui do lado. Que seria a mesma coisa que eu fiz no primeiro movimento. Ó. O que é o 25? É 2 barrinhas de dezenas. E, ó, 1, 2. O 30, como é que a gente representa? 3 barrinhas de dezenas, mais 3 unidades. Continua sendo soma tudo isso, ó, a gente está somando. Aí a gente tem que fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Ficou encostadinho, mas não, vamos arrumar, né? O professor gosta de fazer direitinho, a gente cobra tão bonitinho deles. Vamos fazer direitinho. Aí, o que vocês percebem, pessoal? Tudo é a mesma representação. Só que a gente vai tirando do concreto, daquilo que a gente vai entendendo o sentido da quantidade e vai indo de uma forma a chegar na conta. Esse foi um jeito que a professora escolheu para fazer. Esse é outro. O importante é que todos eles chegam na adição e no mesmo resultado. Tudo bem? Tá tudo tranquilo, né, professora? Tudo tranquilo. 2 aulas de matemática ajudam. E aí a gente vai para mais um, né? A gente vai manter a mesma linha de pensamento. Por quê? A professora gosta muito que vocês pensem junto e façam a leitura junto. Porque matemática também exige o ler. Se eu consigo ler, eu consigo dominar melhor o que eu preciso fazer, né? Eu consigo
Tudo a E gente aí usa. vai entender o que está sendo pedido naquela situação, problema. Precisamos fazer a leitura. Ó, diferente da outra, que vocês precisavam responder se era adição ou subtração, olha que situação aqui. Aqui tem que resolver. Tem que usar do cálculo matemático mesmo. Vamos lá para a nossa leitura. Cecília foi contar sua coleção de canetinhas e descobriu que tem apenas 27 agora das 49 canetinhas que tinha. Quantas canetinhas Cecília perdeu? Olha lá, se a gente fala de perdeu, eu já tenho que pensar qual que é a operação, que aí eles já começam a pensar como vai resolver. Se ele perdeu, então vamos lá, tenta resolver, vou dar um tempinho. Lembra do caderno, do lápis, da borracha? Deixa a preguiça para lá, né, professora? Vamos. Tá lá no sofá, não, senta direitinho, comece a pensar. 2 aulas da matemática junto, isso ajuda vocês a interagirem com a gente, certo? Então, já estão colocando subtração. Então, mas eu acho que eu vou passar um desafio. Segundo ano, dá para dar um desafio Dá maior. para dar o desafio. Escreve a operação. O que vocês somaram com o quê para ter dado esse resultado? Ou o Isso. que vocês subtraíram? Porque se eu falar uma só, eu estou dando a resposta. Hoje eu Isso. não quis dar resposta. Está certo, subtração. Mas a professora quer Ai. representação. Vamos lá, Eu tô nem esperando, dei, hein? A gente vai fazendo pensar. Vou até pegar e colocar aqui Subtração, na minha adição, frente. se perdeu, eu tenho que pensar. Quando você perde alguma coisa, você fica com mais ou é menos? Qual é a operação que eu vou usar? E aí a gente consegue. Olha lá, eu tô vendo que tá aparecendo já a estrutura. Muito bem, olha lá, que tá tentando. Tem algum nome? A gente começa a valorizar quem fez. Isso, vamos... Que o Pedro Olha lá. já respondeu e fez a representação correta. E é isso mesmo, vocês precisam colocar agora que eu quero... Olha só, o Pedro colocou 49 menos 27 igual a 23. Sim, sim. Tem gente que consegue fazer até o cálculo mental, consegue pensar já na situação, na operação e já dar a resposta. Mas aqui a gente precisa explorar um pouquinho mais. Então vamos lá. Agora eu vou aproveitar com vocês e fazer. Então, olha, ele tinha... Das 49 canetinhas, ela só tem 24. Eu não posso tirar do menor o maior. Então, a gente começa. 49 menos 27. Que é uma forma de representar. Pelo chat é o que vocês estão usando. Exatamente. É dessa forma que dá para fazer. Vamos lá. E aí a gente vai... Eu vou colocar ela aqui para poder pôr o 49. Aquela representação. Olha lá as barrinhas. Na verdade, vamos de barrinha mesmo. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a gente tem o 27. Nosso sinalzinho, né? E vamos lá fazer a representação do 27, ó. 2 barrinhas de dezena e 7 unidades. 2, 3, 4, 5. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. A gente vai precisar tirar as peças também. Lembra daquele processo do tirar? Eu tenho que tirar desse 27, desse grupo aqui, o de cima. Então, lá. Uma, tiro mais uma. 1, 2, 3, 5, tiro aqui em cima. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira mais 3, um. 4, 5, 6, 7. E Pronto, bah. tiramos? Tiramos. Agora vamos tirar da dezena. Mas sobrou 2, né? Vamos pôr já aqui a unidade. 1, 2. Aí nós vamos tirar agora das dezenas. Eu tenho que tirar 2, ó. Uma aqui, outra aqui. E aqui está a representação do meu resultado de quanto ele perdeu. Certo? Que aí representando em número 2 unidades, opa, e 2 dezenas. Certo? É isso aí, Nossa, professora. Responderam. E aí, a Foram gente muito vai... bem. Espero que eu tenha compreendido. Vamos colocar a resposta aqui. Finalizamos nossa aula. Obrigada, professora. Imagina. E aí é isso aí. A aula nossa de matemática. Espero ter contribuído um pouquinho para vocês. E até uma próxima aula, né, professora? Até a próxima, gente. Então a gente vai se despedindo, que é isso aí.